As inovações técnicas foram associadas ao crescimento acelerado das indústrias siderúrgicas e eletrotécnicas. Os Estados Unidos foram privilegiados por poder contar com um amplo mercado interno, o que possibilitou explorar novas tecnologias. Além disso, podem contar com uma rica dotação de recursos naturais. Por isso, os Estados Unidos têm dominado a inovação de processos da indústria de petróleo desde o início dos tempos até hoje. Isso se deu pela exploração precoce dos recursos, mas também ao vasto conhecimento técnico no craqueamento do petróleo para uso em refinarias, o que pode ser usado em diversos produtos. A taxa de avanço da produtividade na indústria química se dá pela mudança nos processos de produção, e o mais importante foi a transferência de produção de lotes para fluxo contínuo. Eles são mais eficientes porque preservam o calor e facilitam o monitoramento e o controle das reações químicas. Essa mudança barateou também o processo, portanto, diminuiu os custos dos produtos derivados do petróleo e por isso afetou os custos de trabalho, de capital e energia. Os fatores que facilitaram essa mudança nos séculos 19 e 20 foram o crescimento de mercado de alguns produtos intermediários, como a soda cáustica, amônio e cloro, a mudança nos materiais de base do carvão químico para o petróleo e gás natural nos produtos químicos. Isso estimulou os processos contínuos nas refinarias, a popularização da energia elétrica, avanço da tecnologia nos equipamentos e adaptações e as descobertas técnicas científicas nos processos básicos. No século XIX, Nicolas Leblanc, um médico cirurgião, desenvolveu a técnica conhecida como ramo dos alcalis, nos anos de 1784 e 1789, e dominou a indústria química europeia por muitas décadas. O sistema Leblanc baseava-se na produção por lotes em fornalha de carvão, que misturava parte do sulfato de sódio, uma parte de carbonato de cálcio e meia parte de carvão. O resultado era sulfato de sódio, que acontecia através das reações químicas entre ácido sulfúrico e sal em uma fornalha. Esse processo era caro de ser produzido, mas com o tempo o uso das alcalis barateou. Após Leblanc, muitos outros científicos desenvolveram projetos que possibilitam a ampliação de todo o escopo da indústria química. A escala de produção desses químicos era pequena porque os instrumentos eram baratos. Todos atribuíram patentes e por conta disso possibilitou a produção em outros países por arranjos de licenciamento. As empresas que foram bem-sucedidas tornaram-se uma parte importante da indústria petroquímica do século XX. Na sucessão de Leblanc, o processo de Solvay foi mais importante por ser considerado o propulsor da indústria química pesada. Durante as décadas de 1830 e 1880, a Grã-Bretanha foi o principal centro das indústrias de alcalis Leblanc. Além disso, as exportações para os Estados Unidos e Alemanha mantinham prosperidade para os negócios de exportações. Mesmo assim, não foi o bastante para se manter no topo. Em 1890, a superioridade técnica básica do processo de Solvay dominou a maior parte da produção de soda cáustica do continente europeu e com totalidade da nascente indústria norte-americana. Na década de 1870, a indústria alemã estabeleceu um novo padrão P&D interno às empresas que levou à introdução de novos produtos e processos. A Bayer, a Reuth e a BASF estiveram entre as primeiras firmas do mundo a organizar seus próprios laboratórios profissionais de P&D e tornou-se evidente primeiro na indústria de corantes. No final do século XIX, a indústria alemã era líder no ramo. Isso serviu de incentivo aos químicos alemães, que estavam na Inglaterra e voltaram para a Alemanha. Havia muito espaço para novos inventores e as empresas estavam observando essa mudança no mercado. Duas características significativas da política da BASF. Houve a insistência em integrar a produção de componentes químicos intermediários com a de produtos finais. Houve também a ênfase na criação de uma capacitação para a construção e reparo de instalações e equipamentos. Heinrich Caro foi um dos químicos alemães que voltou para a Alemanha no cargo de químico-chefe da BASF em 1868. Ele foi fundamental para a empresa ter condições de contribuir para o desenvolvimento de novos processos químicos que dependiam de uma contínua cooperação de cientistas e pesquisadores com tecnólogos qualificados. Isso foi obtido por conta do estabelecimento da União dos Químicos Alemães e também da Sociedade dos Engenheiros Alemães.
O autor separou 2 tópicos que ajudaram a contribuir com o desenvolvimento da inovação industrial. No primeiro tópico, temos o estabelecimento do Departamento de Tecnologia da Karlsruhe e também o fluxo de químicos graduados nas universidades alemãs. Facilitaram muito os esforços das empresas para recrutar pessoal capaz de obter inovações de produtos e de processos. A administração das empresas por químicos que consideravam importante manter contato permanente com os progressos das pesquisas universitárias também foi fundamental para o resultado. No início, houve uma intensa concorrência entre as 3 firmas líderes alemãs, visto que todas produziam corantes iguais. Contudo, a BASF ajudou a elaborar a nova Lei Alemã das Patentes de 1877, que restringia a competição através dos preços e, posteriormente, entendimentos informais sobre a divisão de mercados acabariam levando à coordenação da comercialização de corantes. A alta competitividade do mercado levou a observar a importância de ter uma capacidade interna firme no desenvolvimento de processos. Tornou-se evidente na produção de produtos químicos básicos longamente estabelecidos. E também para esse tipo de indústria, o know-how era tão importante quanto as próprias patentes. Para prevenir de ter imitação, esse tipo de conhecimento permite que os indivíduos melhorem suas técnicas e seja mais eficaz. Com o know-how, a empresa passa a ter conhecimento e técnicas que as concorrentes não têm, tornando-se destaque no mercado de atuação. Por fim, o autor apresenta o desenvolvimento do processo Haber-Bosch para os fertilizantes sintéticos de nitrogênio. Isso foi importante para a produção de petróleo sintético e os processos de hidrogenação foram vendidos para a indústria do petróleo dos Estados Unidos em 1929. A partir do desenvolvimento no refino de petróleo e nos processos da indústria química, os 2 ramos se tornaram muito entrelaçados. Em 1855, um professor de química da Universidade de Yale demonstrou pela primeira vez o processo químico de craqueamento, mas apenas no século XX que esse processo encontrou aplicações comerciais, diante de novos processos revolucionários da indústria do petróleo. Esses novos processos presentes na indústria do petróleo foram motivados também pelo aumento da demanda da gasolina, uma queda de demanda do querosene e um declínio da demanda de produtos mais pesados, como o óleo combustível. A primeira pessoa que criou o processo de craqueamento comercial bem-sucedido foi William Burton. Ele foi recrutado pela Standard Oil para trabalhar em um laboratório na refinaria em Indiana. Burton foi capaz de introduzir melhorias no processo de refinamento, e por isso foi promovido. Como gerente da refinaria, elaborou um planejamento para a construção de uma planta piloto experimental em 1909 e 1910. Ele e seus colegas foram capazes de testar os resultados do craqueamento sob várias temperaturas e pressões. Esses testes a altas pressões eram considerados de risco, pois os equipamentos eram primitivos, mas obtiveram sucesso em relação ao gasóleo. Apesar disso, a matriz se recusou a autorizar a despesa para a construção de uma planta piloto, pelo medo de explosões. Em 1911, devido à lei antitrust, a Standard Oil se separou da sua matriz e um novo conselho de direção acabou autorizando a despesa para a planta piloto. A produção teve início em 1913 e foi bem sucedida, dobrando o rendimento da gasolina. Os lucros gerados pela Standard Oil de Indiana foram de aproximadamente 123 milhões de dólares entre 1913 e 1922. A redução de custos foi de inicialmente 28% e com melhorias chegou a 50%. Em 1920 foram introduzidos 4 novos processos de craqueamento e em 1921 mais 5. Dentre eles, os mais bem-sucedidos foram o processo Dubs e Tube and Tank. Jess Dubs era gerente de uma refinaria independente na Califórnia e seu filho já tinha administrado uma refinaria. Dubs filho estava trabalhando para Standard Asphalt quando a companhia foi comprada por Armour. Por sua influência, a Standard Asphalt comprou as patentes da propriedade de Dubs pai. Dentre elas, havia algumas que pareciam oferecer a possibilidade de um fluxo contínuo de craqueamento, podendo contornar as patentes de Burton. Uma nova empresa foi criada para defender as patentes e desenvolver processos, a Universal Oil Products Company. Dubs filho conseguiu desenvolver e patentear um método para a recirculação da fração residual. Ele levou a cabo a construção de uma planta piloto em 1918, que foi apresentada à Shell em 1919. Porém, problemas com o projeto e a explosão em 1921 de uma unidade de construção para a Shell adiaram o projeto que foi estabelecido em 1923. O novo projeto se mostrou superior ao de Burton. O tamanho e a capacidade das unidades foram incrementados com uma redução dos custos de mão de obra. As melhorias e redução de custos começaram quando o processo começou a operar. Foi concedida à Shell uma redução de 25% na sua taxa de royalties. A Shell fazia questão de tornar os processos disponíveis para todos. No começo, o processo Dubs foi cedido à Shell e a outras refinarias da costa oeste, e em 1924, a Standard Oil da Califórnia também.
Em 1930, as duas companhias pagavam em torno de $2 milhões por ano em royalties para a OAP. Em 1931, a Shell, a Standard Oil da Califórnia e a de Indiana compraram a OAP por $25 milhões. A OAP teve uma política independente do novo regime. Hiram Hale, o presidente, adotava uma política agressiva de P&D e aceitou contratar cientistas para trabalhar em catálise, pois acreditavam que inovações deveriam ser feitas. A OAP conseguiu melhorias de processos. A indústria do petróleo aceitou o papel sem paralelos da OAP e, em 1944, transferiu sua propriedade para a American Chemical Society. Em 1985, voltou a ser uma companhia independente, fazendo pesquisas e desenvolvimento. Outro processo da década de 20, o Tube and Tank, resultou da decisão da Standard Oil de New Jersey de fazer o seu próprio P&D, denominado Standard Development Company. O inventor que teve maior papel no desenvolvimento do Tube and Tank foi Edgar Clark. O processo se desenvolveu rápido, mas suas vantagens somente foram aparentes mais tarde por conta das melhorias introduzidas pelo grupo de desenvolvimento, que possibilitaram o processo de uma variedade de matérias-primas que não poderiam ser manipuladas no processo de Burton. Outras empresas de petróleo continuaram a fazer experiências com catálise na década de 20, mas o primeiro bem-sucedido foi inventado por Eugene Howdry. Howdry passou a se interessar pela catálise de frações de petróleo e, com a ajuda de químicos e engenheiros, experimentou vários catalisadores. Howdry publicou suas descobertas e as principais companhias de petróleo foram visitar seu laboratório, mas eram céticos quanto à possibilidade do processo funcionar comercialmente. Howdry gastou sua fortuna pessoal e não podia mais gastar sem uma ajuda adicional. Ele perdeu o apoio do governo francês, o que levou ele a emigrar para os Estados Unidos e constituir a Howdry Process Corporation, junto com a empresa Socony Vacuum Oil em 1930. Os inventores passaram por dificuldades para desenvolver os processos. O trabalho em plantas piloto tinha alcançado na década de 20 um estágio em que a colaboração de uma empresa de petróleo ou química era indispensável. Um fator de sucesso no processo de Howdry foi a introdução de uma peça de equipamento mecânico, que tornou o ciclo de regeneração do catalisador econômico. O processo ficou menos custoso e dava origem a produtos de mais qualidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, Frederick Bergius tinha desenvolvido na BASF um processo para a síntese do petróleo. Esse processo poderia ter maiores aplicações nas frações mais pesadas do petróleo. A Standard Development fez um acordo com a IG Farben e forneceu informações sobre trabalhos com óleo pesado. O indicador da força da técnica alemã nas pesquisas da época era o fato das válvulas compressoras serem importadas da Alemanha, pois os produtores americanos não eram capazes de fornecer esse equipamento adequado a altas pressões. No entanto, a Standard Oil adquiriu experiência em processos catalíticos e uma posição forte de patentes. A Standard Oil tinha condições de desafiar o processo de Howdry, chegando a um melhor. Ao tentar atingir esse objetivo, as pesquisas estavam convergindo para os interesses de outras companhias de petróleo e empresas de processo que se sentiam ameaçadas pelo processo Howdry. Em 1983, foi formado um grupo conhecido como Catalytic Research Associates. Esse grupo controlava recursos de P&D que empregavam pessoas e seus trabalhos exigiam a cooperação de especialistas. A P&D, em colaboração para o desenvolvimento do processo de craqueamento por fluido catalítico, foi um dos maiores programas individuais de pesquisa e foi um triunfo dos grandes investimentos e contribuições das empresas participantes. O desenvolvimento de novos processos propriamente ditos tinha se tornado um negócio extremamente dispendioso. Todos os principais processos de craqueamento custaram mais de $1 milhão, exceto os de Burton, criado antes da Primeira Guerra Mundial. Os dois principais processos catalíticos tinham custado mais de $15 milhões. As economias de escala e as vantagens operacionais dos processos de fluxo contínuo tornavam compensadora a ampliação da escala dos processos existentes. Os desenvolvimentos dos diferentes processos de craqueamento utilizados nas refinarias fizeram com que a produção de barris de ar aumentasse cada vez mais. Até 1931, as maiores unidades do processo Howdry tinham capacidade de 20 mil barris por dia e por volta de 1956 esse processo por fluido catalítico tinha atingido uma capacidade de 100 mil barris diários. As economias técnicas de escala em grandes plantas de processo foram resultantes da redução dos custos de capital. Nas décadas de 1950 e 1960, em que houve um período de crescimento econômico muito rápido, as maiores unidades puderam atingir rapidamente a plena capacidade de operação. Na década de 1970, começaram a surgir sintomas que deseconomias de escala estavam afetando a construção e o funcionamento de algumas das maiores unidades. Apesar das deseconomias de escala em empresas intensivas em capital, as mudanças de processo das empresas químicas e petrolíferas as tornaram pioneiras no desenvolvimento de novos processos a partir da Segunda Guerra Mundial. Na década de 60, um novo grupo de empresas havia surgido, as empreiteiras de plantas e de processos. A maioria das novas plantas que foram surgindo tiveram sua construção efetuada por essas empreiteiras.
Apenas algumas poucas empreiteiras têm fortes organizações de pesquisa e desenvolvimento. As empreiteiras dependem em sua maioria do licenciamento de processos pelas grandes companhias de petróleo e química, que originam as principais inovações técnicas dos projetos de processo. As empreiteiras de plantas químicas empregam mais da metade do seu pessoal na elaboração da engenharia de projetos e processos e um número muito pequeno de funcionários especializados em pesquisa e desenvolvimento. Os processos de mudanças técnicas no ramo podem assumir duas formas: as inovações grandes em produtos e processos decorrentes de projetos de P&D e a melhoria incremental nos processos e produtos fontes de experiência de produção. Algumas poucas empreiteiras, como a Scientific Design e a Lurge, e empresas de processos como a OP e a Haldre, têm desenvolvido significativas atividades de P&D. As grandes empresas petrolíferas e químicas são as que possuem maior escala em P&D, e a tendência é que elas continuem sendo as principais fontes de novos processos.